Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 21, Cura Divina. Na terceira parte, conta-se que, certa feita, Francisco seguia de Riete para Áquila com alguns dos seus discípulos. No caminho foram abordados vários assuntos referentes à doutrina cristã, e principalmente sobre a vida de Jesus. Nesta emoção maravilhosa que as coisas espirituais lhe ofertavam, surgiu à margem da estrada uma grande árvore que os convidava no silêncio do campo a um descanso reparador. Frei Leão, amante da natureza, convidou a comitiva para um pequeno descanso durante o qual eles poderiam rememorar histórias que os levassem às mais profundas meditações acerca da vida, que, certificada como invisível, não o era para eles. E aquela árvore acolheu os viandantes de Deus. Francisco, mediativo, viu pequenos seres pertencentes à imponderabilidade da natureza saírem e entrarem no corpo ciclópico do grande arbusto. E neste parecia que se abria algo como janelas invisíveis por onde transitavam aqueles diminutos seres de forma humana. Os outros frades que se ocupavam com a limpeza da área não atinaram para o colóquio que Francisco estava mantendo com aquelas minúsculas vidas, no empenho de compreendê-las e amá-las. Logo elas começaram a manifestar grande interesse por Francisco de Assis. Sabiam em seu corpo como enxame de abelhas, deslizavam por seus cabelos como artistas mostrando suas habilidades em um circo. Festejavam a nova amizade com ruídos imperceptíveis, mas em harmonia com a própria natureza divina, na divina ascensão de forças que a vida tem em abundância. Francisco de Assis, ao contemplar aquele espetáculo invisível, a emoção o fez chorar, e nesse impulso do divino em seu coração, recitou no templo natural uma canção como poesia neste tom universal. Vendo a obra, vejo Deus. Sentindo Deus, sou amor. Oh, quantas coisas se escondem de mim, de vós, de todos, filhas do Criador. Sinto-me nada ante a grandeza do universo. Sinto-me verme pelas belezas que desconhece o meu coração. Deus tem filhos no mar, nas estrelas no ar. Deus tem filhos nas árvores e na terra. Deus tem filhos nas guerras. Que beleza a função da natureza! Vejo a luz surgir no escuro, vejo a vida perfeita nos monturos, vejo o céu nas águas do mar, vejo e sinto o amor no amar. Quando descanso, a natureza trabalha. Quando durmo, a natureza trabalha. Quando trabalho, a natureza trabalha. Quem eu sou? Nada diante dessa batalha. Deus é Deus nos justos, Deus é Deus nos párias, Deus é Deus nos que viajam, Deus é Deus nos que ficam em casa. Deus é Deus nas sombras, Deus é Deus na luz, Deus é Deus nas trevas, Deus é Deus de Jesus. Quando estou cansado, Deus está ocupado. Quando estou reclamando, Deus está obrando. Quando blasfemo, Deus está entendendo. Quando tenho ódio, Deus está amando. Quando estou triste, Deus está sorrindo. Deus é sabedoria e eu estou sonhando. Que beleza a natureza, que beleza a profundeza da existência e do existir. Eu não compreendo, mas luto para me corrigir. Porém, em frações do tempo, logo quero ajuntar e Deus a repartir. Quero colher, quero usurar e Deus passa por mim a semear. Luto de novo, mas ainda não sei lutar. Penso na disciplina, mas não deixo me disciplinar. Avanço, caio, torno a avançar. E Deus me ouve, passa novamente por mim, olha para meus olhos, sente meu coração e fala baixinho em meu ouvido. Vem, vou te ensinar a amar. Deus se retira, sinto sua ausência, peço clemência. Mesmo assim, Deus não se esquece de mim. Mando um anjo em meu encalço, num carro fulgurante de luz, e de braços abertos caio por natureza. Pensei que era o Cristo de Deus, que era Jesus, e o cortejo dos céus entra em mim. Em cântico de louvor, abre o meu coração, deixando dentro dele um tesouro de luz, o tesouro da dor. Frei Leão, ao ouvir o cântico de Poverello, apressou-se a copiar, mas foi tarde.
perdeu quase tudo do que ouvira de Francisco em êxtase. Alguns dos seus companheiros do filho de Assis tinham saído à procura de água e trouxeram um líquido sagrado impregnado pelo magnetismo da natureza que parece respondia aos filhos da caridade no louvor de Francisco na exaltação das leis de Deus. Passava por ali um senhor que a população de Áquila apelidara de o doido de Áquila, homem robusto de físico privilegiado que andava sem parar, que sofria de uma inquietação incomparável. Ouvindo e vendo Francisco naquele arrobo poético, acomodou-se junto aos franciscanos e ouviu pacientemente a harmonia dos sons articulados pelo homem de Deus, louvando a natureza. Ao terminar, notando que suas ovelhas tinham aumentado, Francisco dirigiu-se a ele com festejos fraternais e ele, segurando a barra do burel do irmão menor, levou-a aos lábios, beijando-a com ternura incomparável. Um espírito de forma animalesca e de trejeitos inconfessáveis se unir àquela criatura de Deus, fazendo-a ser o terror de Áquila e de Riete. Derrubava casas, matava animais, comia-os e dormia ao relento quando dormia. Liberto da possessão, voltava a ser Simeão, o curtidor de Riete. Logo se lembrou da família, falou dos filhos e chorou de saudades. Francisco pôs a mão em sua cabeça, antes torturada pelo companheiro invisível que as trevas acolheram, e falou com a ternura e piedade. Chora, meu filho, que as lágrimas têm o condão de estabelecer a paz. Vamos pensar em Deus e conhecer Cristo, porque os anjos não nos abandonam. Vamos nos lembrar de nossa mãe Maria Santíssima, que ela nunca se esquece dos sofredores, dentre os quais eu devo ser o mais necessitado. Peço-te que deixes que sejamos seus amigos, que possamos te amar mesmo na qualidade de viajantes sem residência certa, sem os devidos recursos materiais para te ajudar. Façamos de todos um, para que o Cristo se sirva de nós na obra que lhe convier, em favor da paz. Simeão foi tirando um resto de manto que tinha jogado ao ombro, e os discípulos de Francisco se assustaram ao verem nas suas costas uma ferida purulenta, onde vírus violentos destruíram toda a sua pele, penetrando-lhes os tecidos e desprendendo o odor insuportável. Eram vírus psíquicos transformados em agentes físicos. Francisco olhou com compaixão a triste cena em que a dor se fizera dominante, dizendo com amor ao irmão sofredor: Simeão, assenta-te, meu filho, para que eu possa ver mais de perto a tua chaga. E pediu aos companheiros que orassem. O homem de Riete atendeu ao pedido do pai Francisco e este, com toda a ternura que tinha no coração, curvou-se sobre o Filho de Deus e beijou a enorme pústula em cruz. Pediu a água fresca que tinha vindo da fonte da natureza e lavou-a. Na mesma hora, Francisco notara, no plano imponderável, aquelas minúsculas vidas invisíveis carreando essências como que fluidos da natureza, projetando-as na ferida do enfermo em um trabalho imenso, atendendo ao apelo do amor. Francisco lembrou-se de Deus, rememorou a vida do Cristo, de Maria, o cortejo apostolar desfilou em sua mente e ele ouviu dentro da sua cabeça, onde somente existia fraternidade e fala compassiva. Bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados. Bem-aventurados os tristes, que terão alegria. Bem-aventurados os que choram, que serão animados. Bem-aventurados os desprezados, que serão acolhidos. Impõe tuas mãos, Francisco, que é de Deus, é Deus de misericórdia, e elas poderão ser as minhas. Pelo processo do amor, ama este irmão na profundeza dessa virtude, e o teu gesto transforma-se-á em cura sublimada. Todos se reuniram em torno de Simeão, enquanto Francisco passava as mãos em suas costas. Lentamente a epiderme foi se refazendo por força de divina magia, e em segundos todos notaram uma boca iluminada, cujos lábios tocaram a ferida purulenta em forma de um beijo de luz. O doente, daí a minutos, perfeitamente curado, abraçava e chorava com os discípulos de Francisco, dançando e cantando a glória de Deus. Parei por aqui. Olha, gente, na fala poética de Francisco, eu me segurei, né, para não cometer o mico do choro. Muito lindo quando ele fala sobre Deus, né? Nós somos tão pequenos que não entendemos a grandeza de Deus, e ele aqui tentou
transcrever quem é Deus durante todo o nosso processo de evolução. Enquanto a gente está aqui reclamando, blasfemando, enquanto a gente está vendo defeitos, enquanto a gente está achando falhas, Deus só está trabalhando. Então, para Deus não existe o tempo. Ele não para nunca. Para nós tem um tempo de deitar, de dormir, descansar, trabalhar, fazer e acontecer. Para Deus não. O tempo todo ele está trabalhando. Deus está agindo o tempo todo. Então, nosso maior tesouro é a crença, é a fé de que nós temos um Pai. E esse Pai é Deus. Aí aparece esse homem com obsessores, né? E Francisco resolve, através do pedido, né, da súplica desse homem junto ao grupo, tirar esses obsessores, pois já é chegada a hora de ajudar. Então, muitas pessoas que vão ao centro espírita, quando passam por uma sessão de passe, um tratamento, né, de passe, essas pessoas vão buscar auxílio para tirar aquilo que atormenta a vida delas, seja numa questão física, né, saúde, ou seja numa questão totalmente espiritual, de perturbações. Algumas conseguem, através do passe, do tratamento fluídico, se livrar de inimigos, né? De mazelas do passado ou do presente que ela tenha se juntado a ela, inclusive afetando a sua saúde física, e outras não conseguem. Algumas pessoas falam assim, o centro não presta, os médiuns não prestam, não é isso. Para você obter uma cura, para você obter uma melhora, você tem que ter merecimento e tem que ter chegado o tempo para isso. O que adianta curar uma pessoa se a doença dela é que é a cura dela? Então, aqui neste caso, esse homem chegou o momento de se libertar dos obsessores e de melhorar a sua saúde. E Francisco tinha essa visão espiritual bem desperta, ao ponto de saber quem é quem precisa e quem não precisa. A única coisa que eu, Patrícia Santomé, fico na dúvida, e aí se alguém souber mais a respeito disso, por favor, escreva aí para nós, né? É quando diz que Francisco beija a ferida, né? Por mais que seja um espírito superior, por mais que seja, né, um conhecedor do lado espiritual e essa grandeza toda pode permitir que ele faça isso, eu, Patrícia, acho nojento, né? É boca na ferida. Então, isso não entra na minha cabeça. Dentro do estudo, isso daí eu fico com muita dúvida se é um sentido figurado, que é relatado, ou se realmente acontecia isso, né? Eu acredito, inclusive, na imposição de mãos, eu acredito na prece, eu acredito, né, de juntar os outros freis para fazer uma corrente magnética de energia, de vibrações a respeito da cura de uma pessoa, isso aí eu acredito. Mas a pessoa colocar a boca na ferida do outro já não é o primeiro caso, né? Isso daí eu fico meio aqui na dúvida. E vocês? O que vocês acham sobre isso?